Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser uma espécie de aula complementar, já que nós já estamos no final do ano e nós já também realizamos a nossa última prova, que foi sobre classicismo. Eu separei alguns conceitos para a gente ver nessas últimas semanas que podem ser úteis para vocês ano que vem. Então, eu espero que vocês gostem dessa série de aulas que eu preparei. São aulas para complementar o conhecimento que a gente já adquiriu. E se vocês acharem que é interessante, vocês podem fazer algumas anotações, vocês podem escrever sobre isso, até porque poesia é um tema que sempre inspira a gente de uma forma muito positiva, certo? Então hoje eu trouxe uma aula em forma de curiosidade para esclarecer um pouco sobre as diferenças entre poema e poesia. Afinal, tem diferença entre esses dois conceitos? O que seria poema e o que seria poesia? Então é isso que a gente vai descobrir agora. Qual a diferença entre essas duas palavrinhas, entre esses dois conceitos? O poema é o gênero textual apresentado em estrofes, versos, podendo conter rimas ou não. O poema é um gênero textual, é o texto, é o jeito que a gente chama o texto, é aquela temática, aquele tipo de texto que a gente encontra em estrofes, em versos que são chamadas linhas poéticas e que pode conter rimas. Embora a maioria dos poemas que a gente conheça, principalmente na literatura brasileira, eles possuam rimas e sejam considerados muito bonitos por possuírem essas rimas, também existem muitos poemas famosos, não só na língua portuguesa, mas na literatura estrangeira em geral, que não possuem rimas. E tá tudo bem, são estilos diferentes, mas ambos são poemas. Depois disso, nós temos a poesia. A poesia é um estilo de linguagem aplicado a obras artísticas com figuras de linguagem, simbolismos e outros recursos de estilo. Ou seja, a poesia é um estilo, é uma tipologia, por assim dizer. Então, dentro do poema, nós podemos ter essa poesia, que é esse estilo de linguagem, ou podemos ter em menor quantidade. É impossível, isso ao meu ver como professora, ter um poema sem a presença de poesia. Eles podem aparecer, a poesia pode aparecer nos poemas em menor quantidade do que em outros, comparando um poema com o outro, mas ela sempre aparece porque o poema é um gênero textual recheado de referências, de figuras de linguagem, e o que caracteriza essa poesia, não só dentro do poema, mas em outras formas de arte, como por exemplo os filmes, a gente tem também as peças teatrais, os desenhos, a fotografia, são todas formas de arte que podem ter a poesia. E a poesia possibilita para a gente ter outras formas de interpretação na hora de contemplar tipos de arte. Então, para conhecer um pouco sobre isso, eu separei alguns tipos de poemas, tá? Esses poemas a gente vai analisar aqui junto para ver se eles possuem de fato essa poesia neles. Primeiro eu separei um poema da escritora Ana Cristina César, uma escritora brasileira, e é uma das minhas escritoras favoritas, então espero que vocês gostem bastante. O nome do poema é Quartetos. Desdenho os teus passos, retórica triste, sorrio na alma, de ti nada existe. Eu morro e remorro na vida que passa, eu ouço teus passos, compasso infernal. Nasci para a vida, de morte vivi, mas tudo se acasa. Silêncio, morri. Então, esse é um dos poemas da Ana Cristina César, muito famoso, um dos mais famosos dela. E é um poema que possui algumas rimas, é um poema que é dividido em estrofes, em versos, então sim, é caracterizado como poema. Como possibilita diversas interpretações e tem toda essa atmosfera lírica em que a gente se sente dentro do poema e que a gente sente aquilo que o artista quer transmitir, também é um poema que possui uma dose poética, ou seja, além de ser poema, também é considerado poesia, certo? Então esse aqui tem uma questão toda lírica. Agora eu trouxe outro poema que se chama O Eco, que é da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles escreveu muitos poemas, alguns deles até voltados para o público infantil, como esse aqui que eu trouxe.
O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde: Onde? Onde? O menino também lhe pede: Eco, vem passear comigo. Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer: migo. Então, essa aqui é uma representação poética também, além de ser um poema, porque é dividido em estrofes, em versos, possui rimas também, observando que, embora eu tenha trazido 2 poemas com rima, mas eu poderia trazer um sem rima também, continuaria sendo poema. Mas como vocês podem prestar atenção, esse aqui é um poema um pouco mais direto do que aquele, porque o outro que eu mostrei da Ana Cristina César, ele é mais introspectivo e ele nos leva a uma série de interpretações. Já esse aqui, como ele é um poema voltado para o público infantil, ele é mais direto, ele faz toda uma brincadeira com as palavras, a questão do menino conversar com o eco. Então, de certa forma, ele já conta uma história de uma forma direta, só que em verso. Então, ele tem uma dose poética meio que reduzida, vamos dizer assim, porque ele não leva a figuras de linguagem nem a tantas interpretações como o poema anterior. Então, não quer dizer que ele não tenha poesia, mas que ele tem menor quantidade. E aqui nós temos outro gênero que a Clarice nos traz, a Clarice Lispector também, outra escritora muito famosa, né? E eu trouxe uma crônica dela, na verdade, uma mini crônica. Ela costumava publicar esse tipo de crônica em jornais durante a vida dela. São crônicas muito pequenas. E a crônica ela é considerada um tipo de prosa, né? Um gênero. Então, nós temos também, quando a gente pensa em prosa, a prosa poética. Essa prosa ela seria uma prosa carregada de lirismo e de interpretação, como a gente vai conhecer agora. Essa crônica se chama Sim. Eu disse a uma amiga: a vida sempre super exigiu de mim. Ela disse: mas lembre-se de que você também super exige da vida. Sim. Então, como vocês podem ver, não é uma poesia esse texto, porque tem diálogos, não é dividida em estrofes, não é dividida em versos, não tem uma métrica estipulada, embora possa ter rima ou não, não tem uma estrutura de poema. Ela é uma crônica, mas ela possui uma poesia ali meio que disfarçada, como vocês podem ver, porque ela tem um tom poético, ela leva para a interpretação e leva também uma certa melancolia, porque a Clarice ela tem essa marca muito forte, ela tem a marca da ironia, ela tem a marca de explorar a psicologia humana. Então aqui ela traz uma dose poética para um texto que sim, é uma prosa, não é um poema, mas isso não impede que seja uma poesia em formato de texto. Esse gênero a gente chama, ou melhor, esse tipo de texto a gente chama de prosa poética. É um termo relativamente novo, mas existe. Que é quando a gente tem uma prosa, tem um texto que não é em formato de poema, porém é um texto que tem uma carga poética. E agora, para finalizar, então, professora, a gente já entendeu, né, o que é poesia, o que é poema, qual é a diferença entre os dois, mas onde é que a prosa entra nisso? O que é prosa, afinal? A prosa são textos corridos, escritos, que podem ser ficcionais ou não. Um exemplo disso é os romances, que são esses livros de ficção que a gente lê bastante, que a gente está em contato ultimamente, crônicas, contos, reportagens, entrevistas, artigos, qualquer texto que não seja em estrofe, dividido em verso, ou seja, que não seja um poema, né, é uma prosa. Então, por exemplo, esse trecho aqui que eu peguei, que vocês podem ver aqui na tela, é uma reportagem que eu peguei num site de notícias e ela é considerada assim prosa, ou seja, é uma prosa não ficcional porque se trata de uma notícia, mas a prosa também pode ser ficcional. Então, dentro da prosa, nós temos a prosa ficcional, temos a prosa não ficcional e ainda temos a prosa literária, a prosa poética, que seria aquela da Clarice que eu mostrei a vocês.
Certo, gente? Espero que tenha ficado bem clara essa parte. Eu gosto bastante de literatura, acho que vocês já perceberam, né? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para a gente conversar. Espero que essa aula tenha inspirado vocês a escrever também. Certo? Beijos e até a próxima aula.